Olá pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com este astro rei na minha cara, e vocês vão entender por que já, para dar início à Masterclass Jardim dos Sonhos. Esse é um momento muito importante para mim, para o canal, é uma evolução, mas sobretudo porque a gente vai conseguir levar as ideias, o cultivo, o amor pelas plantas e o Jardim dos Sonhos para cada vez mais pessoas. E o que eu preparei para vocês é muito especial. Eu vou te ensinar a criar e a cultivar o Jardim dos Sonhos, o seu Jardim dos Sonhos, independentemente do tamanho do seu espaço. E mesmo que você ache que você não tem tempo, ou que você ache que seu clima por aí não é tão favorável. E você deve estar pensando assim, meu apartamento é pequeno, minha varanda é apertada, eu mato cacto. Relaxa, porque eu vou te ajudar a quebrar essa barreira, e é hoje. Sim. 8 da noite, esse sol bonito, o que está acontecendo? É claro que essa Masterclass ela é gravada por motivos óbvios. Aliás, nesses anos de canal e nessa relação transparente com vocês, quero dizer que eu tô no chat com vocês, tô ao vivo no chat, mas para passar todo esse conteúdo que vocês vão ver já, não daria para ser ao vivo e às 8 da noite. Porque um jardim ele é melhor consumido, melhor curtido, melhor vivido durante o dia, tá? Então, é por isso que eu tô aqui de dia gravando para vocês, mas vocês estão assistindo comigo às 8 da noite e eu tô no chat com vocês, então vamos interagir e fazer essa coisa linda. E eu quero um compromisso com vocês. Pega o lápis, caneta, papel, esteja comigo aqui de corpo presente, de mente, de alma, conectadíssimos. Por quê? Esse conteúdo que eu preparei é muito especial, é muito bacana e tem muita coisa legal pra gente discutir. Então, WhatsApp, Instagram, agora não vai funcionar nessa conversa. Então deixa de lado, daqui a um tempinho você retoma e vamos junto nessa aula porque ela tá muito especial. E você deve estar pensando assim, isso é muito bom pra ser verdade. Mas eu tô aqui não só pra te mostrar que isso é possível, mas pra te contar que eu vivi esse processo. Com esse processo, eu ajudei e ensinei outras pessoas a terem seus jardins dos sonhos, independentemente do espaço, das condições e dos custos envolvidos nisso. Então, melhor do que eu falando sobre isso, é melhor que essas pessoas contem sobre os processos delas. Relação de profunda tristeza, porque nada ia para frente e eu só olhava o jardim e falava assim, meu Deus, que coisa mais triste. O meu espaço era um espaço em branco. Tinha a possibilidade de fazer qualquer coisa porque eu reformei a casa e ele estava do zero. Olha, antes do Jardim Onírico, a única coisa que eu era um ativista do meio ambiente, mas zero envolvimento direto com planta. Nunca tinha tido uma planta minha, um vaso, nada. Então... Onde hoje a jardim não era jardim, era um chão de concreto. Então tinha a possibilidade de fazer muita coisa. Conhecer o método do jardim me ajudou a entender uma outra forma de olhar a natureza e de como eu poderia compor esses espaços muito diferente do que era a minha ideia inicial. Tudo mudou. Mudou minha relação com as plantas, mudou minha relação com a casa, mudou minha relação comigo mesmo, mudou minha relação com a vida mesmo, de verdade, porque eu comecei a ter um prazer de estar em casa e cuidar do jardim, que é um prazer que me fez começar a acordar mais cedo, porque é um horário que eu prefiro para regar. Trocou o horário da minha academia, da minha rotina, porque eu prefiro acordar e tomar um café olhando o jardim do que acordar e já sair de casa para academia. É só olhar, né? Essa maravilha que tá aqui. E aí, assim, o capricho, a escolha das cores, todo o design, tá? Ficou maravilhosa. Agora eu saio aqui e fico feliz. Olha, como eu não tinha conhecimento nenhum, assim, quando eu comecei a mexer com planta, por influência do Jardim Onírico, foram muitos erros e poucos acertos, né? Então eu errei muito, era só dúvida, não tinha certeza de nada. E aos poucos eu fui aprendendo, fui corrigindo os erros, fui entendendo desde como fazer um vasinho, como plantar, desde planta básica, que é a suculenta, que todo mundo fala,
suculenta, você mata suculenta, você não pode ter planta. Na verdade, suculenta, você precisa saber um monte de coisa para ter uma suculenta, um cacto. E aí eu fui aprendendo, e aí fui evoluindo, fui mudando para plantas mais complexas, como tilâncias, as orquídeas, bromélias, mas eu fui aprendendo com o canal. E aí fui ganhando confiança até o momento que eu cheguei a fazer o jardim aqui. Era um jardim meu, né? Já foi um risco de experimentar, será que eu tenho condições de sair debaixo do guarda-chuva do Alan e fazer uma coisa minha, né? E agradar uma outra pessoa, que foi a Eliane, porque o jardim não era só do meu jeito. Tinha que fazer um jardim que ficasse bonito para ela. Mas aí todo mundo que vem aqui em casa olha o jardim e fala, nossa, que lindo! Mudou minha relação com a natureza. Antes eu tinha não queria inseto perto, por exemplo. Acho que é uma coisa que a gente cresce, talvez na cidade, assim, né? Abelha, qualquer polinizador, qualquer inseto que viva na sua casa da cidade, você não quer perto. E quando você tem a natureza perto, você entende o papel. E aí você começa a achar bonito ver eles trabalhando e a relação com a natureza. Então mudou muita coisa. Principalmente a brincadeira de colocar várias espécies e várias possibilidades juntas no mesmo espaço, entendendo como aquele espaço funciona. Porque agora eu tenho prazer em cuidar. Porque antes eu não tinha, estava tão feio que pra que cuidar, né? Todo dia vem, molha um pouquinho. Uma vez que eu tenho um espaço de sol, por que não explorar as flores e quais são elas, como compor em cores, como compor em volume, em altura, em camada, onde eu posso fazer um urban jungle, que era uma coisa que eu já gostava, e onde eu posso fazer um jardim romântico no mesmo terreno, como esses dois jardins me representam, como os dois são parte da minha personalidade. Eu sempre falo, olha como você tá linda. Eu tenho umas samambaias que toda vez eu fico badalando elas para ver se elas conseguem ficar mais bonitas ainda. Desde a questão de estudar antes, né? Eu preciso entender vários pontos que ele foi me ensinando, né? Da questão de estudar a iluminação do local, o tipo de solo que vai utilizar, como que é a questão de rega. Uma coisa que ele fala muito sobre a umidade do ar é diferente da quantidade de rega. A gente acha que a planta gosta de lugar úmido, e acha que é encher de água no solo, e não é. Às vezes a planta quer um ambiente úmido, então não adianta ficar colocando água na raiz e matar a planta afogada. Então teve várias pequenas dicas que a gente vai incorporando e vai entendendo e vai acertando as coisas. Fazer uma composição, tanto de níveis diferentes, para você ver a profundidade do jardim, fazer uma composição com plantas no chão e com um vaso, que foi o que a gente fez aqui na Eliane, né? Tem vários maciços, tem vaso no meio, tem contrastes de cor, então tem várias dicas aí, desde cultivo quanto a questão mais paisagística, que eu acho que eu fui aprendendo com o tempo. É começar, é que eu falei, enquanto você não tiver uma planta e não começar a cuidar, e às vezes infelizmente matar a planta, você não vai entender o processo, não vai aprender. A gente precisa pôr a mão na massa e arriscar. Foi o que eu fiz, matei 50 mil suculentas, até que eu fui entendendo o processo com as suculentas, com os cactos, e fui evoluindo. E aí fiz o Jardim da Eliane, tô ajudando uma praça aqui na esquina, né, colocando algumas plantas ali, fazendo um pouquinho de paisagismo na praça. Então acho que é começar. Comece, porque muda muito a sua relação com a natureza, a sua relação com você, o seu entendimento da sua própria sensibilidade, de como você se relaciona com as pessoas, inclusive. Eu acho que o jardim, independente do tamanho dele, tá? Acho que hoje eu tenho a possibilidade de ter um jardim grande, mas eu já tive um jardim menorzinho dentro do apartamento. E é impressionante ver como as pessoas que chegavam em casa falavam que delícia a sua casa. E aí a gente criava um ambiente mais gostoso para estar. As pessoas preferiam estar na minha casa do que em outras casas porque ali tinha muita natureza. Então acho que muda a relação em todos os sentidos. Nossa com a gente, com o nosso espaço e com os outros. Então só tenha. Mexer com planta é aquilo que a gente sempre escuta, né? Que é uma terapia, que os ingleses, né, adoram mexer com planta. Todo mundo tem seu jardim, né? Quando você começa, enquanto você não começa, você não entende. Planta, enquanto você não começar a ter a sua planta, cuidar dela, né, você não vai entender isso. É um processo que te acalma,
que é um momento de relaxamento, que vira uma rotina, assim, é uma coisa diária que qualquer minutinho que sobra, você tá lá no meio do jardim, que eu sinto que me ajuda a me tranquilizar um pouco, me ajuda a relaxar, sair da rotina de só trabalho, ficar com a cabeça 100% ligada. Então é uma coisa que me traz uma paz. Vale a pena, comece porque, olha, nesse mundo tão cinza e tão escuro que a gente tem, isso aqui vale tudo. Lindas, coloridas, bonitas, bem tratadas. Na hora que você vê uma coisa linda dessa, você fica feliz, né? Mas antes de colocar a mão na massa, ou melhor, mão na terra, eu queria contar um pouco de mim para você. Você pode estar pensando assim, o quintal dele é grande, ele tem espaço, ele sempre soube o que fazer. Mas na verdade, não é bem assim. E eu queria dizer que eu sou muito mais parecido com você do que você possa imaginar. Eu também era alguém buscando propósito nessa loucura, nesse dia a dia. Buscando esse jardim dos sonhos, que era um lugar para me acolher, em que eu me sentisse em casa, aterrado, conectado com algo maior do que o meu dia a dia. Mas eu não tinha ideia de como começar esse jardim dos sonhos. Eu nasci em São Paulo e logo cedo na minha vida, quando eu era pequenininho, meus pais se separaram. E a minha mãe foi morar num apartamento e o meu pai ficou na casa que eu nasci. Na verdade, um lugar muito interessante. Mas no apartamento da minha mãe, é aquela coisa de São Paulo. É um apartamento não tão grande, não tão pequeno, mas não tinha varanda. As janelas costumavam estar mais fechadas. A minha mãe mesmo não tinha uma grande afeição a plantas, ela mais outro talento na vida dela. E eu sentia essa diferença quando eu estava na casa da minha mãe, que era um apartamento, e a casa do meu pai, que tinha um belo de um quintal. As minhas memórias, elas trazem e me levam àqueles momentos junto ao jasmim-manga, que era uma árvore que eu subia bastante, do jardineiro cortando a grama e aquele cheiro de grama cortada, né, que são aqueles hormônios que vêm da grama, das roseiras, dos camarões. Eu lembro também, na casa do meu pai, de ter plantado junto com meu irmão, cada uma palmeira, uma do lado da outra. Acho que nem tinha o espaçamento mais correto do mundo, mas a gente plantou. E as duas cresceram exatamente colunares, lindas, uma do lado da outra. Tinha pessegueiro, camarão para atrair beija-flor, tinha dracena para o papagaio, tinha samambaias que eu adorava ver elas meio que sambando com a brisa. Então a minha memória afetiva, ela tem a ver com essa casa que eu nasci e depois da minha tentativa de deixar a casa da minha mãe de alguma maneira com um pouco mais de plantas. E nessa adolescência padrão de quem mora em cidade, e eu multi-interessado que sou, porque, para quem não sabe, eu sou geminiano, então eu sou multi-interessado, fui jogar basquete, eu fui fazer outras coisas da minha vida que acabaram me afastando um pouco desse dia a dia das plantas, inclusive da casa do meu pai. E aí eu entrei no mundo corporativo, comecei a trabalhar como estagiário numa grande multinacional e comecei a viajar pra caramba. De novo, mais um fator que começou a me distanciar cada vez mais dessa essência que tinha a ver com a minha concepção de vida, né? Quando eu nasci num jardim, quando eu adolesci, virei adulto, eu passei a me distanciar dessa essência e isso começou a cobrar um preço dentro de mim. Só que daí a vida vem e prega outra peça. A minha avó, que eu era mais conectada, a mãe da minha mãe, ela ficou doente, né? Já estava mais velha, começou a ficar doente, idas e vindas para UTI e tudo mais, aquela sensação não muito boa. E numa dessas idas um pouco mais longas, eu pensei assim, poxa vida, ao invés de dar flores na hora que ela melhorasse, eu queria dar uma surpresa, fazer uma surpresa para ela num jardim totalmente reformado. Ela tinha um jardinzinho que não era muito grande, era um jardim pequeno, mas que era cheio de significado para ela, porque toda tarde ela lia jornal, tomava café naquele jardim e é onde ela recebia a gente desde muito pequenos. E aí então eu desfiz o jardim inteiro dela, só deixei uma planta, outra ícone que eu sei que ela gostava. Fui pesquisar algumas coisas e encontrei o Arno Becher,
que é um grande rodólogo que era dono da Roselândia. Fui para Cotia, fui pesquisar sobre rosas, porque o nome da minha avó era Rosa. Então, por que não dar um roseiral para Rosa? E aí foi aí que eu, com o Arno, lá na Roselândia, selecionei aí uns 30, 40 pés de rosa e fiz um maciço de rosas para minha avó. E aí quando ela voltou da UTI e ela viu aquele jardim totalmente reformado, ela ficou super emocionada. E eu fiquei muito emocionado com o tempo, porque toda vez que ela entrava em contato comigo, ela falava: Alan, eu tenho aqui 40 botões de rosa, tenho 40 rosas crescendo. Então a minha conexão com a minha avó acabou eclodindo daí, nascendo daí com mais força do que já era uma relação de neto e avó. Então foi o jardim da minha avó que me reconectou com uma essência dela e até com uma essência minha. Então esse processo ele não foi dos mais gostosos no começo, mas foi muito florífero e frutificado depois. E nessas idas e vindas da vida, mudar de casa, enfim, eu fui parar num apartamento muito legal. Hoje, ele está em frente ao que todos conhecem aqui em São Paulo como Parque Augusta. Só que quando eu fui morar lá, não era Parque Augusta, era simplesmente um terreno abandonado que era um estacionamento. Mas o que me encantou lá naquele apartamento? Ficava no 7º andar, bem em frente à Copa das Araucárias, que, puxa vida, Araucária em São Paulo era um convite, né? Era um quadro vivo maravilhoso. E eu entendi, como recado da vida, que as araucárias estavam convidando a natureza a também entrar dentro de casa. Comecei a pesquisar cada vez mais sobre a posição do sol, sobre como que aconteciam as estações, que plantas dariam certo ali, porque eu já tinha tudo isso como bagagem, mas eu não tinha aplicado a um apartamento daquele, que não tinha varanda. Era um apartamento de vidro normal, desses antigos, década de 50. Então, eu comecei a trazer roseira, lavandas. Eu viajava muito ainda, eu ia muito para fora, então eu trazia lavandas, sementes. Comecei a popular aquele apartamento com vida, integrando com a vista, porque eu poderia falar assim: nossa, tá linda essa vista, essa araucária tá ali, mas eu podia colocar um sofá lá e acabou. Mas eu quis que a natureza invadisse o apartamento, e ela invadiu literalmente, porque eu tinha uma jabuticabeira que dava jabuticaba dentro do apartamento, e os passarinhos entravam pela área de serviço, comiam minha jabuticabeira inteira e não deixava nada para mim. Mas essa era a ideia, porque é para eles, para os bichos, para a fauna, para os insetos que a gente faz os jardins dos sonhos. E certa vez, um amigo meu que dormiu em casa, nesse apartamento, ele de manhãzinha escreveu uma carta para mim, impactado pelo sol que estava entrando. Ele falou: tô aqui, esses raios solares refletindo nas lavandas, na jabuticabeira, nessa roseira florida, e tô aqui nesse jardim onírico te escrevendo essa carta. E naquele momento eu percebi que o que eu sempre sonhei já estava acontecendo. O jardim onírico já não era mais um sonho, era realidade. Aí teve um período da minha vida que, por motivos profissionais, eu fui morar fora do Brasil. Eu morei em Nova York, em Budapeste, lá na Europa. Aquela chama, aquela vontade estava dentro de mim, né? Nunca mais se apagou. Mas até pelos lugares que eu morei, enfim, e pelos motivos de viagem, eu acabei não criando os meus espaços como eu gostaria. Mas eu nunca deixei de pesquisar, de comprar livros. E naqueles lugares, né, que você tem jardins maravilhosos, eu consegui pesquisar mais profundamente sobre várias espécies que eu gostava. Então eu fui para parques, morando em Budapeste, eu conseguia em 1h30, 2 horas de avião ir para Londres. Eu ia para parques históricos em Londres, eu ia para o Kew Gardens, que é o grande depositório da botânica mundial, de informação. E eu ia lá, eu passava o dia, pesquisava. E isso aconteceu durante essa estadia toda fora do Brasil, e que eu nunca me desconectei com essa minha essência, e que eu pude ir somando ao meu DNA de jardineiro, de paisagista e de pesquisador que eu sou. Bom, e como um bom filho a casa torna, ou retorna, eu voltei ao Brasil.
E eu procurei um apartamento e fiquei num apartamento que, em tese, ia ser de curto prazo, eu ia ficar pouco tempo nele. Só que ele me impôs vários desafios interessantes. É um desses apartamentos muito comuns em São Paulo, em que você tem a tal da varanda gourmet. Enfim, são espaços que podem ter plantas ou não, e eu, obviamente, decidi por popular com muitas plantas. Porque esse chamamento estava em mim, já estava guardado, desde a história da minha avó, desde o meu nascimento, estava em mim. Eu achava que aquele apartamento ia ser temporário e não foi. E aí eu comecei a comprar vaso, procurar o substrato mais leve e mais aerado por conta, né, de querer colocar muitos vasos, não posso deixar muito pesado e implodir o prédio. Tive que pesquisar sobre plantas que pudessem ir bem em um apartamento que ventava muito. Era 11º andar, numa região de pinheiros que tinha muito vento, tempestades muito fortes, e eu queria ter as plantas que eu também trazia das minhas viagens. Por exemplo, rosa inglesa. Como fazer uma rosa inglesa florescer num apartamento no 11º andar? Fui pesquisar, ela precisa de estabilidade, uma série de coisas. As lavandas, né? Folhagens e outras coisas mais que eu precisava e queria ter ali para o meu refúgio. Porque no entorno, gente, era aquela coisa de São Paulo, é feio, é cinza. Eu sou paulistano e não gosto necessariamente desse cinza de São Paulo. Então eu comecei a realmente popular com aquele verde e com o desafio de que eu continuava viajando. Eu não ia delegar uma pessoa para regar 150 vasos. Eram 150 vasos, entre grandes e pequenos. Foi aí que eu comecei a me especializar em irrigação automática, mesmo dentro de casa. Então eu fiz lá os meus estudos e consegui irrigar os meus 150 vasos dentro de um apartamento. Então esse apartamento, ele foi, no fundo, um grande precursor para as técnicas que hoje eu tenho e que eu consigo ensinar para vocês. Foi esse apartamento que elevou o meu nível de cultivo pelos desafios que ele me trouxe. E hoje eu vivo numa casa bastante confortável, um quintal e um jardim onírico com plantas maravilhosas, com árvores frutíferas, com floríferas, com rosas, com tilâncias. É uma variedade que me completa bastante. Quando eu estou meio tristinho, eu estou chateado, é no jardim que eu me reconecto. É aqui que eu vivo a minha realidade. E mesmo que eu fosse viver num apartamento alugado e pequeno, eu daria um jeito para que esse jardim invadisse esse apartamento da mesma forma. E foi durante a pandemia que amigos e conhecidos começaram a me procurar com uma frequência semanal, diária às vezes, com fotos, vídeos, me pedindo sugestões de o que colocar em tal lugar, tal prateleira, que vaso usar, que planta, que tipo de cultivo, enfim, toda uma gama de perguntas, e eu adorei poder ajudar esses amigos e ver os resultados acontecendo, porque eu estava vendo que o que eu sabia, o que eu conhecia e o que eu acumulei durante os anos estava dando certo para outras pessoas. E foi aí que nasceu o canal Jardim Onírico um tempo depois, porque eu queria levar ainda mais para mais pessoas essa ideia de você ter o paisagismo, o bonito, as plantas, metodologias consagradas do Jardim Onírico para mais lares, quintais e jardins pelo Brasil e pelo mundo. Agora que você conhece um pouco mais a minha história, você também sabe que o que eu vou te ensinar, ele vem de uma prática real, do empirismo, de mão na massa, mão na terra, tentativa e erro e muita teoria aliado com a prática. Por isso eu quero que você preste bastante atenção no que vem a seguir. Pega um papel, um lápis, uma caneta e de fato anote, porque não é mais um conteúdo, não é uma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar. Está aqui feito para você com muito carinho. Se aplicado do jeito certo o que eu vou te ensinar, vai mudar a sua relação com o seu espaço, a sua relação até de vida com as plantas. Então, sem mais delongas, vamos começar por a mão na terra? Bom, eu conversando com vocês nas lives e pelo canal, eu sempre falo para a gente imaginar o espaço como a gente quer ele. Só que não é de qualquer jeito, existem técnicas para isso
e é isso que eu quero dividir com vocês. Então aqui, nesse espaço aqui que eu tenho essa prateleira, que é uma prateleira que eu mesmo desenhei, eu quero colocar plantas simulando muitos dos espaços que a gente tem pelo Brasil, sobretudo em áreas metropolitanas, em cidades mais com apartamentos, um pouco mais apertado. Então, aqui tem menos de 1 m², eu vou montar isso aqui com vocês, mas para montar isso com vocês, eu vou falar de várias coisas, inclusive de substrato, que é uma dúvida muito recorrente, falar sobre begônias e outras plantas e coisas muito legais, só que eu quero ir lá na bancada, que é meu local de trabalho, para a gente começar lá e vir para cá. Muito bem. Estou aqui na bancada do Jardim Onírico, do lugar que eu trabalho quase todos os dias, que dá, né? Muito bem, eu vou pedir licença aqui para essa labísia linda, que faz parte dessa composição de mesa, muito linda, para mostrar para vocês um pouco de teoria, né? Eu tenho alguns livros, enciclopédias, que eu adoro consultar, e já vou mostrar para vocês, para poder pensar no espaço. Eu preciso que vocês pensem sempre: pô, eu tenho uma varanda, eu tenho uma esquininha de alguma coisa em casa, eu tenho uma prateleira ou eu tenho uma parede. Paredes, né, como dá para ver, elas podem ser populadíssimas por plantas, seja por chifre de veado, por epífitas, plantas que sobem, né, tem ali um Philodendron patrice que está com as raízes direto na parede. Então, tudo isso é possível e tudo isso é onírico. Mas do que você gosta? O que você curte? Né? Pensar assim, quando eu vou em um parque, em algum lugar, que tipo de planta te chama atenção? São folhagens pequenas, como uma samambaia, folhagens grandes, como um anthurium lindo, um philodendron? Tem que ser o que te diz ao coração. Ou um roseiral, lavandas, gerânios. Quem não gosta de um gerânio em flor na janela? Eu gosto. Então, você tem que pensar o que te faz bem. Eu falei de espaço e de plantas. Já vai guardando isso, já vai anotando isso, porque é importante você conjugar isso depois. O teu espaço, por exemplo, é um espaço que pega sol o dia inteiro? Ele pega meio dia de sol, pega o sol da manhã, não pega sol nenhum? As janelas ou varandas que apontam para o norte é o lugar que mais recebe sol. Então, se você olhar na bússola, ou no Google Maps, ou no seu aplicativo de mapas do celular, você vai saber para onde é o norte. O norte é o lugar que mais recebe luz solar durante o dia, o ano inteiro no Brasil. A face sul já é algo que vai receber bem menos luz, que é o caso de uma janela aqui do Jardim Onírico, que eu tenho que sambar miúdo para ter as plantas que eu quero, tá bom? Então, pega o teu espaço pensando assim, eu tô numa varanda, eu tô num quadradinho, ou tô dentro de casa. Por onde que entra a luz? Isso é importante você pensar nisso para poder colocar as tuas plantas com a melhor luz que existe, que é a luz do sol. E não estou falando de raio solar batendo na planta. O raio solar batendo na planta chama sol pleno. Plantações de milho, de soja, plantações são de sol pleno. Roseiras precisam de sol pleno, pelo menos 4 ou 5 horas por dia, para poder florescer, porque senão não dá flor. Então tem planta que precisa de muito sol. Tem planta que não pode pegar sol. Mas antes de você entender isso, é importante entender o teu gosto. Então pense aí, folhagens, gosto de trepadeiras, eu gosto de rasteiras, eu gosto de flores. Que tipo de flores? Então, vai mentalizando aí o que você gosta para ir compondo mentalmente e no seu livrinho aí, nas suas anotações, aonde você quer chegar. E a melhor maneira de ampliar repertório é observando, vivendo. Se você tiver um jardim botânico perto de onde você mora, vai no jardim botânico, faz uma visita, vai olhar lá as diferentes gamas de plantas, famílias, gêneros que existem. Você pode ser um grande ou uma grande fã de orquídeas, maravilha. Pode ser folhagem, de novo. Não tem um jardim botânico perto de casa. Tudo bem, você tem um celular. Você segue canais como o Jardim Onírico, que te mostra folhagens, plantas as mais variadas, ou um Pinterest, né? Aquele aplicativo bem bacana de se ter. Você pode baixar o Pinterest e começar a pinar, né? Você olha o que você gosta e começa a selecionar, e você vai acabar tendo um repertório de plantas muito bacana.
E aí você vai descobrir quais são os seus gostos mais profundos. Ou se você tiver como, entra na Amazon, em livrarias virtuais e pode comprar os livros. Tem muito livro. Eu amo esse aqui. Ele entrega no Brasil, ele é um pouco mais caro, mas ele entrega no Brasil, que é Enciclopédia da Jardinagem. É um livro, infelizmente, ainda em inglês, mas que você tem tudo que é possível de plantas, de tipos. Pode falar de, eu amo bambu, eu amo. Olha, você olha uma foto dessa, você vê as várias texturas. Eu gosto de hortênsia, por exemplo, quem mora no sul do Brasil tem muito acesso a hortênsias. Enfim, enciclopédias como essa te ajudam a ampliar demais o seu repertório. Eu tenho várias dessas, não abro mão, e para mim faz toda a diferença. Então, dá uma pesquisada, entende o que te enche os olhos e o coração, tenta lembrar daquelas histórias com seus avós, com seus pais, de viagens que vocês tiveram, né? Eu já tive uma viagem que eu fui para Curitiba, descendo pela Serra da Graciosa, que é uma belezinha, cheio de hortênsias. Então eu tenho hortênsia guardada no meu coração para um dia ter num canto aqui do Jardim Onírico, por exemplo. Foi uma viagem que eu fiz pequeno. Então lembre-se desses momentos, coloquem eles em perspectiva e vai criando o teu repertório, a tua biblioteca, tá bom? Então aqui uma sugestão que eu te faço. Legal, você está aumentando o seu repertório, está entendendo o que você gosta. E aí, você tem que lembrar que você tem um espaço. Se é um quintal, se é uma varanda, se é um cantinho, é o seu espaço, é isso que importa, porque não importa o tamanho, importa o que você tem aí como intenção dentro de você para montar o teu jardim dos sonhos. Agora, é importante você pensar assim, bom, eu gosto dessas 10 plantas, eu vou falar aqui uma que eu gosto muito, tá? Begônia venosa. Begônia venosa. Poxa vida, como que a begônia venosa acontece na natureza? Vou dar uma gugada. Eu vou lá, google, né, dou uma gugada, procuro sobre a begônia venosa e entendo que a begônia venosa, ela acontece na ilha de Alcatrazes, que é bem próximo à Ilha Bela aqui de São Paulo, entre as rochas. Entre as rochas. Então ela toma muito sol. Ela não fica na meia sombra. É uma planta de pleno sol. Uma begônia de pleno sol. Legal. Então como que é o comportamento dela se eu colocar ela na sombra? Será que ela vai bem? Ela pode até ir bem ou ela pode até sobreviver. Mas a gente não quer plantas que sobrevivam. A gente quer plantas que estejam lindas, certo? Então, pega a tua lista, ou daqui para frente na sua vida agora de jardinista, ou jardineira, ou jardineiro onírico, e sempre pesquise a origem das plantas. O Anthurium X, o Philodendron Y, a Begônia H, aonde que elas ocorrem na natureza, para você entender como que é o habitat dela, como que ela funciona, como que ela vive na melhor condição de sobrevivência, tá certo? E aí isso vai dar dicas muito claras sobre o que eu vou falar a seguir, que é iluminação e substrato. Olha, iluminação, ela é essencial. As plantas, elas fazem a famosa fotossíntese, para quem se lembra das aulas do colégio. Fotossíntese pela clorofila. Não vou entrar nesse capítulo, mesmo porque eu não sou mestre nisso, mas ela precisa de iluminação, luminosidade. Como eu falei, ou sol pleno ou meia sombra. Não existe planta que vive no breu do seu lavabo. Não existe. Eu coloco lá uma plantinha, depois eu vou ver ela tá toda linda, esticada. Esse esticada é estiolada. Estiolada não é uma boa coisa. A planta está procurando luz. Quando o pescocinho fica muito longo, ela está procurando luz e já já ela vai morrer, tá? Então, no breu não existe. No escuro não existe. Às vezes o que é bom para o nosso olho não é o suficiente para a planta. E eu vou mostrar para vocês aqui. Estou com o luxímetro. Isso aqui é barato, tá? Para quem quiser comprar, mas não precisa, não é obrigatório, é só porque eu preciso ensinar isso aqui para vocês. Tá aqui. Tem uma fonte de luz ali do lado que vocês vão ver que tá super alto. Eu vou ver aqui só um segundo. 250, 300 vezes 100. Então, 3.000 foot candles, que é uma unidade de medida, tá bom? À medida que eu vou tirando e ficando longe da minha fonte de luz, olha como esse número caiu drasticamente.
está em 67. 67 para planta é quase nada. Então eu estou aqui numa distância, mais ou menos, de uns 90 centímetros a 1 metro da minha fonte de luz. Olha a variação que dá, tá? Isso significa que o sol é a mesma coisa. Claro, se eu colocar isso aqui no sol, ele dá uma medida máxima maravilhosa e não é discussão aqui, tá bom? Mas o que eu quero falar para vocês é que quando você coloca a planta no lugar da casa em que começa a ficar muito distante da sua fonte de luz, que normalmente é a janela do seu quarto, a janela da sua sala ou da cozinha, quanto mais longe, menos luz. Às vezes a gente olha, nossa, minha casa é muito iluminada, o meu corretor me trouxe essa casa para alugar maravilhosa, para comprar, mas ó, eu vou fazer um truque aqui, eu vou desligar uma luz aqui da produção, só para minha fonte de luz que está ali. A luz, ó meu dedo, tá iluminado? Desiluminou. Simples assim, gente. Isso aqui tá fazendo fotossíntese. Fiquei na esquina da parede, não tem luz, não tem fotossíntese. A planta provavelmente vai viver um tempo, mas depois ela vai ficando feia, vai começar a ter doença, vai começar a ter cochonilha, pulgão, e aquela coisa horrorosa que vocês também não gostam e eu não gosto, tá bom? Então, a luminosidade é essencial, seja por sol ou, como eu tenho aqui atrás, artificial. Já já eu vou entrar mais a fundo em iluminação artificial matadora para você conseguir cultivar o que você quiser dentro da sua casa, caso você não tenha a iluminação suficiente. Mas por agora, eu quero que você analise nas próximas semanas ou dias como que a luz acontece na sua casa, tá bom? Se uma planta que você quer vai ficar atrás de uma parede que não tem iluminação do sol, e iluminação do sol não é sol batendo, é aquela luz forte do sol que entra pelo vidro e que vai fazer a fotossíntese. A fotossíntese acontece para plantas mesmo quando ela não tem sol direto nela, tá bom? Então, é isso que eu quero que você pense e analise nos próximos dias. Bom, você vai me perguntar, Alan, aquela lâmpada da cozinha, luz fria, que deixa tudo branco, serve? Olha, se essa planta ficar a 3 centímetros dela, 10 centímetros dela, pode até servir, tá? Mas ela não foi desenhada para isso. Tem lâmpadas muito mais eficazes e muito mais tecnológicas do que isso. E o que eu vou te dizer agora, eu vou te mostrar agora, vai de A a Z. Tem para bolsos mais fundos e tem para bolsos mais rasos. Tem lâmpadas ou tem sistemas Baratex e tem outros mais elaborados. Para quem precisa, por exemplo, que flores ou plantas floresçam de uma maneira indoor. Aí você precisa de muita potência, tá bom? Então, vou trazer um exemplo aqui de um bulbo, né, uma lâmpada, que tem aqui, você vê esses micropontinhos, eles são também de LED, tá? Eles também emitem luz quente e luz fria. O que é luz quente e luz fria? Tem um intervalo de Kelvin, que é, enfim, a temperatura da luz, da intensidade da luz, que vai de 5.000 a 7.500, tá? Então, nesse intervalo, as plantas respondem bem. Abaixo disso ou acima disso, não tão bem. E aí, essas lâmpadas, elas são pensadas para emitir esse tipo de calor Kelvin de luminosidade. Só que essa daqui, se eu colocar ela assim, e pode ser um cabo bonito, né, e coloco em cima da planta, ela vai conseguir viver ali uns 30 centímetros da planta. Não é algo que é potente, tá? Mas é mais bonito, ela é mais design, ele fica mais interessante, tem a sua usabilidade a depender de quantas plantas você quer colocar nesse esquema, tá bom? Se você tem um ambiente um pouco mais amplo e que precisa iluminar um pouco mais, como é o caso meu aqui agora, até gravando com vocês, esses bulbos que você encontra facilmente no Mercado Livre, a Amazon, tem os mais, vamos dizer, mais caros e os mais baratos. Esse aqui é um baratinho, acho que
R$ 30, talvez. E ele é o tipo de luz que espalha, tá? Ele se espalha bem, 360, e pode cobrir uma área um pouco maior, com plantas que não exijam tanto uma luminosidade tão intensa a ponto de precisar florescer. Isso aqui vai muito bem com folhagens, por exemplo, tá bom? Essa moda de araste, anthurium, philodendron, aglaonema, plantas de interior que talvez precisem de uma ajuda, essa lampadinha aqui ajuda bastante. E aí, é só colocar num soquete normal, num fio. Ó, vou mostrar para vocês aqui, quem é bom, mostra ao vivo, vou ferrar o câmera aqui. Olha aqui. Isso aqui é um caso, tá? Caso real, aqui em casa. Tô usando para ajudar na filmagem aqui. Um cabo que você compra, adapta e tá tudo certo, tá bom? Então não tem mistério. Muito bem. Se você tiver um pouco mais de investimento para fazer, guardou um dinheirinho, quer investir nisso, tem as tais placas de LED, que chama Quantum Board, que é muito o que eu estou usando aqui em cima, tá vendo? Ó? Eu tenho alinhado elas, e aqui eu estou mostrando a cozinha para vocês, eu não faço isso geralmente. Aqui é para vocês, tá? Então as Quantum Boards, elas são também com essas, né? Dá para ver as pecinhas, são muito parecidas, tá vendo? Só que elas têm mais potência, têm mais durabilidade e têm mais, vamos dizer, força, né? Potência mesmo. As Quantum Boards são mais caras, só que elas abrangem uma área muito maior. Estou olhando aqui, essa daqui, ela funciona tanto para o meu Platycerium que está ali em cima, quanto para o Anthurium e outras plantas que eu tenho aqui embaixo. E olha que eu estou a mais de 2,5 metros, 3 de distância da emissão de luz, tá bom? Então, pensa no que você precisa, veja se você realmente precisa, e se você começar a ter planta e falar, puta, elas não estão se desenvolvendo muito bem, provavelmente uma das causas é essa história da luminosidade, que é facilmente resolvível, tá? É muito fácil solucionar isso, e hoje em dia é bem mais barato do que era tempos atrás. Só que tem uma outra coisa que eu vou contar para vocês na sequência agora, que é um outro segredo para cultivos dos sonhos. Outra parte essencial, eu diria que, olha, no meu cultivo eu diria que é responsável por 70, 80% do sucesso para as minhas plantas, é o substrato. O que é substrato? Substrato é uma mistura de coisas, não é terra vegetal. Terra vegetal é uma coisa, substrato é outra. E você pode comprar alguns substratos, como Biomix, por exemplo, só para citar uma marca, ou All Garden, para citar outra marca, ou de uma marca da sua região, que eles falam substrato pronto. Ok, ele é um substrato pronto para algumas coisas, mas ele não resolve a vida do jardineiro onírico e nem da jardineira onírica, tá bom? Então, eu faço uma mistura própria, que eu vou dividir com vocês exatamente a fórmula que eu uso e como eu uso, tá bom? E isso resolve, no meu cultivo, 95% das plantas que eu tenho, tá bom? E eu vou explicar por quê. Eu falei que o substrato é importante para 80% do cultivo, e neste caso, no meu caso, ele resolve para mais de 90% das plantas. Muito bem. Ó, então eu vou mostrar para vocês qual que é a minha mistura. Aqui, ó, Biomix. Isso aqui é aquele substrato pronto que você compra, All Garden, Biomix, que você vê aqui casca de pinos, você vê resto de madeirinha, tem um pouquinho de terra vegetal, alguma fibra, dá para perceber bem aqui pela composição. Biomix é uma parte, tá? A outra é a perlita. Perlita parece isopor, que na verdade quando a gente esmaga ele, ó, ele esfarela. Ele é um grandíssimo aerador de solo, tá? Ele traz oxigênio para o solo porque ele deixa o seu substrato não compactar. Ele cria bolsões de ar, o que é muito bom para as plantas. Eu também uso casca de arroz carbonizado, tá? Que também ajuda na aeração e ele tem algumas propriedades até antibacterianas, antifúngicas e afins. É um super complemento. Dá para usar ele também depois na finalização do vaso, na parte de cima. Eu também uso carvão vegetal,
tá? E puro, tá, gente? Não é aquele que depois do churrasquinho, não. Depois do churrasquinho não funciona. Já tá cheio de gordura, tá errado. Então, você pode pegar o carvão do churrasco antes de você queimar ele e triturar ele, tá? Tritura, 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 com martelo, pá, 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 fica assim e tá beleza. E eu também uso o famoso Carolina Soil, tá? Que é uma composição também super aerada, vai um pouco de turfa, tem aqui um pouco de vermiculita. A vermiculita tem uma ação parecida com a perlita, tá? Só que a vermiculita retém mais umidade, ela guarda mais umidade na estrutura dela, enquanto que a perlita não faz essa retenção, tá bom? Então, só para mostrar para vocês aqui, quem é bom faz ao vivo, essa aqui é minha caixa de mistura, né? Olha só. Então, a gente vê aqui o carvão, a perlita, Carolina Soil aqui no meio, dá para ver aqui a Biomix, e é basicamente, eu coloco isso aqui, coloco tudo dentro e misturo, faço uma mistureba maravilhosa. Para quais proporções? 2 partes de Biomix, 2 partes, 1 parte de casca de arroz, 1 parte de perlita, 1 parte de Carolina Soil e 1 parte de carvão, tá? Simplesmente se mistura tudo isso. Tá feita a mistura. Alan, meu querido, você usa isso para quê? Como eu disse, para 90% das minhas plantas. Quando que eu uso diferente? Lembra que eu falei para vocês daquela pesquisa que você tem que fazer para a planta que você gostou e quer ter em casa? Dá um exemplo. Eu gosto de Anthurium. O Anthurium, ele gosta desse coisa bem aerada, mas ele precisa de uma retenção maior de umidade. A mesma coisa é a Locásia, que são aquelas folhagens bonitas. E para este caso, ou estes casos, eu também misturo um pouquinho mais, uma porção de chips de coco, tá? O chips de coco, ele vai encharcando com o tempo, vai guardando a umidade, ao passo que ainda dá também aeração e dá espaço para as raízes crescerem felizes e saudáveis, tá bom? Então, eu também uso o chips de coco. A organização dos espaços, elas têm que respeitar uma certa hierarquia de plantas, tá? Como em qualquer paisagismo. Se você tem um quintal e você tem plantas altas, você tem que colocar as plantas altas na parte de trás, as médias no meio, as pequenas ou forrações na frente. Então, você acaba criando um movimento muito claro de hierarquia de plantas. É claro que as mais altas têm que ficar atrás. Se a mais alta ficar na frente, ela vai cobrir a média que está atrás. E qual que é o ponto disso? Então, a gente tem que pensar nisso. E vocês sabem que eu, junto com vocês, vou montar esse espaço aqui, que é a prateleira aqui que eu tenho no Jardim Onírico, que é a realidade, talvez, de muita gente que não tem tanto espaço assim para ter plantas de largada. Mas eu aposto que com o tempo você vai encontrar espaços que você não imaginava que ia ter, tá? É só uma questão de tempo. Mas essa prateleira tá iluminada aqui por iluminação artificial, que eu vou explicar já já sobre isso para vocês, tá? Por enquanto, eu só quero deixar claro para vocês que eu estou pensando aqui numa hierarquização com um vaso um pouco mais alto, tá vendo? Eu posso roubar um pouco no jogo, colocando um vaso um pouco mais alto, de uns 25 centímetros de tamanho, com uma planta que aqui vai ficar mais alta também. Então, o que eu vou colocar na frente? Coloco um vaso menor, né? Por exemplo, já tem uma planta aqui, se eu colocar esse vaso aqui, por exemplo, ó, ele já está compondo. Essa planta é um pouco mais alta, mas a que vai estar aqui vai estar mais alta ainda. Então você já vai começando a compor isso. Então, plantas e vasos mais altos atrás, médios na frente e rasteiras e menores ainda mais à frente, tá bom? Então, pensa nisso e a gente vai construindo juntos aqui. Begônias, as famigeradas begônias, que todos têm uma certa dificuldade. Begônia é substrato, gente, e já vou te provar isso, tá bom?
Essa aqui é uma begônia Amphioxus, tá? Uma begônia que precisa de altíssima umidade, ela não é uma begônia tão simples assim, ela não é nativa, e aí quando eu digo isso é porque eu fui pesquisar sobre ela. Ela fica no Sudeste Asiático e ela dá em florestas muito úmidas. Portanto, ela não conseguiria se adaptar a uma situação de baixa umidade. Muito bem, mas por que eu peguei ela? Porque eu reproduzi ela aqui no Jardim Onírico. Eu quero replantar ela para vocês, para mostrar um aspecto da begônia que acontece com, diria que quase 100% delas, tá? Eu vou fazer aqui, tirar essa mudinha, que eu fiz uma muda aqui a partir da folha, tá? Isso aqui tá super enraizado já. Ó, e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui, gente, é raiz. A raiz da begônia é mais fina do que um fio de cabelo. Então você imagina que para ela ir legal, ela precisa de um substrato, uma mistura muito aerada, muito fácil desses cabelinhos transitarem, se multiplicarem, buscarem os nutrientes. Então por isso que eu acabei desenvolvendo esse substrato, né, essa mistura que eu mostrei para vocês. E eu criei esse substrato porque eu queria resolver meu problema com begônias. E eu apliquei ele para quase o jardim inteiro e todas as plantas respondem muito bem. Por isso que eu disse para vocês que o segredo está no substrato. Então eu vou plantar essa begônia aqui com o meu substrato e vocês vão acompanhar comigo. Então, lembra que eu tirei essa mudinha? Ela precisa se desenvolver ainda num lugar seguro. Como é uma begônia muito de umidade alta, eu preciso colocar ela num recipiente que mantenha essa umidade super bem, tá bom? Então, sabe esses copinhos de milkshake? Eu peguei aqui um milkshake, eu gosto de milkshake, tomo milkshake, de ovo maltine, adoro. Tá aqui, ó. Lava, guarda e você usa isso aqui, ó, chama musgo esfagno, tá? Isso aqui é um musgo esfagno que você encontra em qualquer lugar, tá bom? Garden, Ceasa, tudo mais. O musgo esfagno eu coloco aqui, tira um pouco do excesso de água. Ele tá aqui hidratado já, você hidrata ele por uns 5, 10 minutos, tá tudo bem. Tá aqui, hidratadinho, bonitinho. Eu coloco a Amphioxus aqui dentro, tá? E eu vou colocar um pouco mais de esfagno aqui do lado. E eu protegi as raízes, eu tenho certeza de que tá tudo muito bem. Obrigado, Paul McCartney, o gato que tá aqui ajudar aqui. Então, tá aqui, ó. E aí, o que faz? Fecha a tampinha. E tá feita uma mini estufa a custo quase zero. Mas o esfagno é baratinho, não é um problema, tá bom? Então, tá aqui e deixo ela crescer aqui. Na hora que for para replantar, eu replanto ela como eu vou fazer com essa daqui. E organizado e metido a besta que sou, eu etiqueto tudo aqui. Então, eu vou imprimir a minha etiquetinha e colar aqui na tampa para eu saber a data de quando foi feito o plantio, para ter um controle de crescimento dela. E olha que interessante, só de ter colocado aqui agora, ó, já está suando, tá vendo? Isso aqui evapora e volta para cá, evapora e volta, até ela estar num tamanho bom para ir para um vaso, tá bom? Ó, o que eu vou mostrar para vocês agora, ela serve para qualquer planta, não só para begônia. Os vasos no Brasil vêm com um furinho muito pequeno. O que acontece geralmente é que as plantas vão se desenvolvendo com o sistema radicular e ele vai buscar a saída, né? A raiz raramente vai para cima, são poucas espécies. Elas vão para baixo. Elas vão ocupando esse espaço, ocupando, a ponto de entupir. E aí você rega, a água fica parada aqui dentro e uma planta que não pode ficar encharcada morre. Então, para você que compra aquele cachepô fechadinho e acha que serve como vaso, presta atenção, tá?
São poucas as plantas que vão de fato gostar desse encharcamento. Colocásia é uma delas. Eu adoro colocásia, temos várias aqui no Jardim Onírico, mas essas são plantas paludosas, que elas acontecem no entorno de lagos e lagoas, em mangues, em lugares encharcados. Fora isso, não rola, tá bom? Então aqui, o que eu preciso fazer? Furadeira. Aumentei o buraco, tá bom? Você tem sempre que aumentar o buraco dos seus vasos. Mesmo que seja de plástico, vai lá, aumenta o buraco para melhorar a drenagem. E aí, sabe aquele vasinho que quebra? Quebrou. Paciência. Coloca aqui os pedaços de caco. Ou você pode colocar argila expandida, né? O que é argila expandida? São aquelas bolinhas como essa daqui, ó. Então, coloca a argila expandida. Precisa criar um espacinho aqui de 2 dedos, 3 dedos de distância para o chão, ou, né, ou para um... Você vai colocar isso aqui num pratinho, né, daqueles, e a água vai acumular, então é importante que a água não acumule na altura das raízes, tá bom? Então, basicamente isso. Isso aqui, ó, é uma famosa manta bidim. Manta bidim, que você compra em qualquer lugar também, tá? E ela vai ficar aqui na base do vaso, aqui embaixo, entre, né, os cacos, criando um espaço. Ela costuma, né, ela promete segurar um pouco mais os nutrientes para não descerem tão rápido, tá bom? E aí, basicamente, ó, tá aqui. O que é o óleo? A altura do vaso. Tá vendo? O colo da planta ela tem que ficar um pouco abaixo, tá? Para que o substrato, a sua finalização, ela também tem aqui um dedo, para que quando você rega, a água não caia para os lados, ela tem que ir para o lado certo, tá bom? Então, aqui ficou um pouco demais, eu tiro. E aí agora a gente faz esse processo aqui de tirar essa planta daqui. Ó, tudo isso aqui é sistema radicular, ó, como ela tá saudável, maravilhosa. Isso aqui tudo é o esfagno que eu mostrei para vocês ali para fazer a mudinha. Só que o esfagno, ele é um substrato inerte que chama. O que é o inerte? É aquele que não tem patógenos, não tem nenhum tipo de doença, não tem, ele é todo, vamos dizer, imaculado, porque ele não tem nenhum tipo de matéria orgânica. Então ele também não tem o quê? Nutrientes, ele não tem outras coisas importantes para que a planta se suceda bem. Ó, coloquei aqui, tirei um pouco do excesso, certo? Eu posso deixar esse esfagno ali e complemento aqui com o meu substrato que eu desenvolvi anos de pesquisa, tentativa e erro com as minhas begônias, tá bom? Que esse é meu substrato que resolve 90% das minhas plantas e 70% do meu cultivo com as begônias, tá? Aqui tem o espaço para quê? É importante que lembrar que o vaso ele vira o bioma dessa planta, né? Ela é a vida dessa planta. Então imagina você que quando você rega 1, 2, 3, 15, 20, 50 vezes ao longo do ano, o que acontece? A água vem, passa, lava. Ela tira também toda a nutrição, tá? Tem que pensar na nutrição dessa planta, não dessa, mas de qualquer planta, por um bom tempo, né? Ou o tempo que ela viver nesse vaso. Então, eu particularmente, nessa fase, gosto de usar um cote, que é um adubo chamado osmocote ou basacote, que são essas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas. Às vezes eu jogo aqui no substrato e deixo misturado, mas essas bolinhas, elas são o tal do cote 15, 9, 12.
que é 15, 9 e 12? Nitrogênio, fósforo e potássio. 15 quer dizer que ele favorece o crescimento vegetativo da planta. Então, eu vou colocar aqui um pouco de cote. E qual que é o grande barato do cote? É que ele é de liberação hiperlenta. Ele tem o cote que libera em 6 meses, 12 meses, 9 meses. Então, o cote, ele tem a hipertecnologia e ele libera bem lentamente. Então, com isso aqui, eu consigo deixar a nutrição desse vaso resolvida por um bom tempo. Qual que é o problema? O cote, essas bolinhas, elas não são as mais baratas. Então, se você tem muita planta, o cote vai ser meio caro. Mas se você tem poucas plantas, vale a pena. Se você tem muita planta e precisa adubar, porque precisa adubar, não deixa adubação, fertilização, nutrição vegetal para depois, usa cocô de galinha, esterco, mistura, compra essas farinhas de osso, de mamona e mistura na terra, mas você tem que deixar ela na porção inferior, tá? Porque o cheiro às vezes é forte. Então você não pode deixar um desses orgânicos muito fortes sair cheiro na sua casa, ou se você tem pet, ele vai vir aqui, farinha de ossos, ele vai querer cavar tudo. Então você tem que esconder um pouco deles e tirar isso do cheiro, né? Do alcance deles. Então você pode colocar aqui mais para o meio, as raízes vão encontrar e vão se nutrir da mesma forma, tá bom? Então aqui o que eu faria de finalização? Eu vou usar a mesma casca de arroz que eu uso para fazer esse substrato que eu mostrei para vocês, eu uso aqui para finalizar. E aí, ó, tá bonitão, fofo, lindo e maravilhoso. Begônia Amphioxus plantada. E o que eu faço agora é regar. Você tem que fazer uma rega de fazer a água sair por baixo, tá bom? Faço assim. E aqui nesse caso da Begônia Amphioxus, eu vou colocar aqui esse palitinho de churrasco, aquela coisinha de pegar comida japonesa, tanto faz. Você coloca aqui do lado, só para escorar ela, para ela ficar bem firminha e crescer super fortinha. Então, vou colocar aqui, aí eu coloco uma igualzinho de pão de forma, aquelas embalagens. Você coloca isso aqui, ele tá firminho, tá vendo? Ele ajuda a planta a crescer. Firme, ereta. E aí, para finalizar, obviamente, aqui uma água. Vocês estão achando que a água é suja aqui em casa, né? Não é não, gente. Isso aqui é uma água que eu tenho num tanque ali para mergulhar os meus platycéria, meus chifres de veado, só que eu coloco um incentivo aqui dentro. Então aqui tem alguns fertilizantes, nutrição vegetal das mais variadas. Tem Cicrop, tem Peters, tem algumas coisinhas que ajudam as plantas a irem bem, mas isso demandaria um capítulo inteiro, tá? Então, por agora, só vou dar aquela regada. E se você não tiver isso em casa, é água mesmo, gente. Água sem dó. Pode regar. E a hora que ele sair por baixo, aqui ó, tá feito. Rega feita, espera escorrer e leva ele para a posição final aí na sua casa, tá bom? Eu acho que eu vou começar a compor ali mesmo, hein? Eu acho que faz parte do meu processo começar a colocar beleza nessa prateleira. Eu gostei, viu? Quem é que disse para vocês que begônia não pode pegar água na folha? Quem foi que disse que São Pedro combina com as begônias de que falar, eu vou chover na floresta e não vou chover em cima de você? Então, essa história de que não pode ter água em cima de folha de begônia é uma mentirinha. Isso não é verdade, tá, gente? Então, não acreditem nisso. Olha, seguindo na composição daquele espaço ali, lembra que eu falei desse vaso alto? Pois é. Esse é um vaso inglês que eu trouxe das minhas viagens de um lugar chamado Whitford, é lindo, maravilhoso. Mas o que a gente aprende com eles também? É o que eu acabei de mostrar para vocês. Olha o tamanho do buraco. Isso aqui é um buraco de fábrica, tá? Ele já sai assim lá da olaria dos caras.
Então, é um vaso que eu adoro. E eu vou colocar aqui este Anthurium. Olha só que folha interessante, linda. Ó, confesso para vocês que este Anthurium aqui é temporário, porque este Anthurium é um Anthurium que fica bastante grande. Mas eu vou forçar a barra ali, porque eu quero ver esteticamente como fica. E como eu disse para vocês, os jardins, sejam eles de qual tamanho for, eles são móveis, eles são evolutivos. Então, uma planta ficou grande para um espaço, leva para outro, doa para um amigo, troca de planta, mas nunca mata, não mata a planta não. Ressignifica ela, tá? Esse aqui, então, é um Anthurium que eu ganhei de um querido amigo. E jardim é super isso, né, também. A gente ganha as coisas dos amigos e eles vão tomando espaço na nossa vida também, nos nossos jardins oníricos. E a gente sempre lembra, né? Isso aqui veio do amigo Túlio. E olha como que ele colocou aqui embaixo, pedra. Isso aqui veio do produtor, tá vendo? E as raízes estão saudáveis, tá? Olha só. E basicamente eu coloco ele aqui dentro. Eu quase não precisaria fazer nada aqui, tá, gente? Eu vou só finalizar com um pouquinho de substrato. E tá beleza, tá bom? Só para cobrir os espaços aqui. E tá beleza. E o que que eu faço? Tá regado, tá certo? Tá feito rapidinho. E eu já vou colocar aqui mais ou menos na posição para ver como ele vai ficando, tá certo? Então, chegou a hora de montar essa prateleira que está bem esvaziada com os elementos que a gente pensou juntos aqui. Então, em primeiro lugar, eu falei de usar esse vaso de 25 centímetros mais ou menos de altura para ganhar altura, obviamente, volume, e eu escolhi esse Anthurium salvini aqui, que é uma planta nativa do Brasil. Ela fica muito maior, mas por um tempo ela vai ficar aqui, compondo, e a ideia é que ela fique nessa parte de trás aqui da composição, para a gente já começar a ganhar esse volume em altura. Plantei com vocês aqui essa begônia Amphioxus, que eu vou colocar mais ou menos aqui. E lembra, né, gente? A gente vai compondo os vasos e os espaços. Daqui a pouco a gente mexe, remexe e vê como fica, tá bom? Então, aqui, a begônia Amphioxus. Tem essa outra begônia, sou muito fã de begônias, essa longiciliata. Olha só que não parecem cílios longos. Longiciliata, vem aí o nome. Tá rebrotando, tá linda. E eu escolhi esse vasinho menor para ela. Primeiro, ele é redondinho, compacto, bonitinho, que combina com a forma, né, dessa begônia, forma da folha. Muito bem. E aí ele é um pouco mais baixo também, exatamente para que eu possa conseguir colocar ele aqui e a gente ter já uma outra distribuição de tamanho. Então, mais alto, um pouco mais baixo, mais baixinho, né? Não é tão mais baixo assim, mas o comportamento dessa begônia, lembrando daquela parte da aula que a gente falou sobre descobrir como ela se comporta na natureza, ela é um movimento rastejante, ela não vai para cima. Então, se ela é rastejante, eu quero que ela se projete para cá e comece a cair para cá. Então imagine isso aqui daqui a uns 6 meses. Então você tem que pensar que os seus espaços eles vão evoluir com o tempo. Então daqui a 6 meses, essa begônia caindo aqui, maravilhosa. Tem um outro Anthurium que eu gosto muito, que é esse Anthurium patini. Olha essa folha nova dele vindo, coisa mais espetacular, meio cobreada, né? E eu coloquei ele nesse vaso que tem esse formato um pouco mais especial, diferentinho, tá vendo? Né? Ó, furo maior, tá, gente? Sempre. E aí, eu gosto muito dessa planta, ele é lindo, e eu vou colocar para compor aqui também. Reparem que todos os meus vasos aqui, todos, sem exceção, são de barro, tá? Eu particularmente prefiro o vaso de barro. Para quem tem problema com carregar peso, qualquer coisa assim, o vaso de plástico, esses
vasos de plástico injetado, eles são bem mais leves. Hoje em dia você tem uma coisa que parece muito a terracota, mas é de plástico. Eu prefiro o de barro porque eu vou mostrar um negócio para vocês agora. Tchan! Ele acumula limo com o tempo e eu acho isso um charme, tá? Tem gente que não gosta, é uma questão de gosto, mas isso para mim é a natureza ocupando os espaços. Eu adoro isso. Então para mim esse é outra planta que vai compor aqui. Olha, aí eu olho desse jeito, falando, tá cobrindo demais aquele Anthurium. Essa planta aqui, ela é mais esguia. Então se eu trocar de lugar, colocar ele ali atrás, por mais que seja um vaso mais baixo, a gente ainda vai dar para ver ele, né? Eu coloco ele aqui um pouquinho mais para frente, tá vendo ele? Traz esse aqui pro lado um pouquinho, traz esse aqui um pouquinho para cá, e eu coloco aqui a Amphioxus. Começa a compor alturas diferentes, interesses diferentes, você tem ritmo, você tem um pouco... E aí é uma coisa que a gente poderia conversar também por horas, os estilos de jardinagem. Tem estilo caótico, e o caótico é um que eu gosto muito, mas ele é um estilo muito pensado. Você tem o formal, que é aquele que corta tudo, deixa tudo formalzinho, bonitinho, bolinha, triangulinho, não sei o quê. Tem o italiano, tem o japonês, tem tantos. E aqui é um meio caótico que traz, parece que tem uma desordem, mas é uma desordem pensada, tá bom? Então, para essa etapa, imagina eu com uma prateleira dessa, num apartamento pequenininho, com essa variedade, e depois podendo colocar mais um vaso aqui, outro vaso aqui, e começar a pendurar coisas, como, por exemplo, aqui uma era inglesa. Eu penduro aqui uma era inglesa, penduro aqui a minha... uma Wanda que eu ganhei de presente, olha só. Tá aqui uma outra Wandinha, eu coloco aqui também. Então eu começo a compor o espaço de maneira aérea. Estou falando aqui 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, podia ter 10 espécies aqui. Então o canto onírico, ele começa a ficar robusto. E eu quero mostrar para vocês, com o tempo, o que acontece. Olha só, tem aqui uma samambaia adrinária, fazendo esse papel de cachoeira verde aqui, do lado dessa begônia vermelha. E aí tem essa anteposição de cores, tá? E aí esse vermelho conversando com o vermelho da Amphioxus, que conversa com o vermelho dessa Bipinatifidum, tá vendo? Então, um jardim, você pode pensar ele de cabo a rabo, e com o tempo ele vai te responder tudo. Só que tem mais um tópico que eu quero falar com vocês agora. A irrigação, ela pode ser feita de várias maneiras, e tem a famosa irrigação manual com um regadorzinho desses mequetrefe. O que eu recomendo sempre? Olha, de novo, se você pesquisou a planta e sabe que ela fica no habitat, que no caso da Amphioxus, o substrato está constantemente úmido, você não pode deixar esse substrato secar. Então talvez ela demande um pouco mais de regas ao longo de uma semana. O que é um pouco mais? De repente, 2 boas regas, como encharcamento mesmo, assim, ó, sem dó. Deixa a água sair embaixo. Se você não quer molhar essa parte da sua casa, leva ela para a área de serviço, né? Pode regar ela lá. Ou o Anthurium também. O Anthurium aguenta um pouco mais de secura, mas também não dá para deixar. O Anthurium, de repente, uma vez por semana. Mas não dá para te dizer uma fórmula única. O que eu posso dizer é uma metodologia muito avançada, que é a analógica do dedo. Se você colocar o dedo na terra e ele sair sujo, é mais ou menos porque tá úmido. E tá úmido porque eu acabei de regar ela também, né? Então, se tá úmido, quer dizer que você não precisa necessariamente regar. Mas se você colocou o dedo lá, não sentiu umidade, ou ele saiu muito limpo, talvez ele precise de rega, tá bom? Mas cada planta tem sua demanda, e o mais importante é que com o tempo você vai criando intimidade com ela, ou com elas, no plural mesmo, porque elas te respondem. Você pode olhar, de repente, uma begônia e ver que ela não tá tão felizinha, a folha não tá tão brilhosa, não tá tão viva. Rega. Mas não rega, reguei hoje, eu vou regar amanhã, depois da manhã.
porque isso também mata. Excesso de rega também mata a planta. Então, recupera ela, rega, fica de olho, rega daqui mais uns dias, mas não fica em cima da planta não, tá bom? Então tem essa coisa bem analógica mesmo, de regar, ficar de olho nela, é uma maneira de vocês criarem uma relação com essas plantas. E se você, por acaso, viajar, ou viaja muito, não tem com quem deixar o cuidado das suas plantas, dá para você automatizar isso, tá? E foi quando eu morei naquele apartamento em Pinheiros que eu comecei a automatizar minha rega para lugares internos. Então tudo aqui que eu tenho são pontos de rega que estão divididos com a torneira da minha área de serviço, que divide a água lá com a minha lava-roupas, tá bom? Basicamente, eu coloco um reloginho e que esse reloginho ele determina quantas vezes por dia eu vou jogar água nessas plantas. No inverno, com menos frequência, e no verão, com mais frequência. Por quê? Na área interna também evapora muito, tá mais calor e não chove aqui dentro. Então eu preciso também aumentar a frequência de rega. Então, só para ilustrar para vocês, aqui ó, tem uma torneira comum que divide aqui com a minha lavar roupas. Tem aqui uma saída em T. Eu conecto aqui um relógio, que nesse caso ele é um relógio conduzido, né, conectado pelo Wi-Fi. E aqui atrás ele sai a minha mangueira que distribui a água para todo o sistema. Pode ser, você pode usar esse aqui que é Wi-Fi, que você, né, encontra bem facilmente, ou você tem esses relógios mais analógicos que você usa aqui, você fala, vai, rega a cada 6 horas, a cada 12 horas, a cada 24 horas e joga para o sistema inteiro. A vantagem do Wi-Fi é que você pode, né, conduzir ele pelo aplicativo mesmo. E aí, essa mangueira vem, ela anda por todo, por baixo, assim, e eu tento esconder ao máximo, e eu, né, tenho esses tubos conectores, né, que aqui ele joga spray para cima, isso aqui é gotejamento, aqui em cima eu tenho mais sprays, tá vendo? Então esses caninhos, eles estão distribuídos por tudo aqui, e como vocês podem ver pelo chão, né, o chão tá bem cheio de limo, quer dizer que a minha umidade aqui é bastante alta, porque propositalmente eu quero deixar alta por conta dessas plantas que eu tenho aqui, tá bom? Basicamente isso. Olha, essas peças, gente, a gente encontra muito facilmente na Amazon, na AliExpress, é super fácil, super tranquilo de montar, tá bom? Não tem nenhum grande mistério. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. A hora que eu der play aqui, o sistema vai funcionar. E olha que barato que é a água funcionando. Olha só. E é uma delícia para as plantas. E é uma delícia para mim também, que eu não preciso me tomar muito tempo regando tantas plantas assim. Legal, né? Então, um jardim, né, aquele caso é um caso da prateleira e que é o caso de muita gente pelo Brasil, mas você também pode pensar isso em espaços um pouco mais alongados. Então aqui basicamente é uma entrada de carro, né, ou de moto, e que eu fui dominando neste trechinho aqui, que eu quebrei aqui a pedra, para colocar as plantas que eu quero ter ocupando espaço. E aqui não deixa de ter a ideia da hierarquia, né? Você tem aqui uma Colocasia cuculata, perto de uma Xanthosoma violaceum. E daqui a pouco o que vai acontecer aqui é que essa Monstera Thai Constellation, ela vai subir ali, como ela já está pegando, já tá se aderindo, e ela vai subir por aqui. Então imagina que daqui a um tempo essa planta vai ser, né, com essa cor, com essa variegação, essa coisa maravilhosa, vai ser o grande chamariz daqui. Aí eu tiro essa, eu abro espaço para ela e ela vai brilhar.
E aqui eu tenho uma outra estante, né, uma outra prateleira com samambaia. É outra samambaia essa, outra begônia. Essa begônia que é maravilhosa, anthurium, planta-formiga. E aí você vai criando sisteminhas, ecossisteminhas, mini biominhas, jardins oníricos dentro do seu jardim onírico. Então, de novo, pensa no seu espaço, o que você quer fazer. Se você pode quebrar o chão e ter terra da boa embaixo para poder plantar no chão, e aí ser uma beleza. Bom, basicamente, o cuidado da rega, dos vasos, das plantas, da fertilização, ela vai levando para um jardim que está em constante evolução. Então, daqui em diante, é a tua relação com as plantas. É ter uma tesourinha na mão e podar aonde precisa ser podado, folhas que estão precisando serem cortadas até por conta de algum tipo de praga, que elas vão acontecer, tá? Pragas são naturais de um processo, mas plantas muito bem nutridas, elas combatem muito melhor as pragas, tá bom? E aí, como o jardim sempre é evolutivo, né, e vivo pra caramba, daqui a pouco essa planta aqui vai estar muito grande. E aí, eu troco ela de lugar e trago uma nova. Eu convido uma nova planta a fazer parte do meu jardim dos sonhos, do meu jardim onírico. Então eu troco ela, trago uma nova, ganho de alguém. Posso presentear alguém com essa daqui a hora que ela não for mais parte ou não puder mais fazer parte dessa composição porque tomou um espaço muito grande. Então presentei com plantas também, mas isso aqui daqui a uns meses vai estar alterado. E aí eu vou olhar para isso e falar: será que eu quero desse jeito ou eu quero uma outra planta no lugar? E aí eu dou de presente e eu vou habitar com as minhas plantas outros jardins oníricos. E, por exemplo, no caso dessa begônia Amphioxus, se ela tiver num tamanho que ela já está atrapalhando as outras, eu poderia vir muito bem aqui, ó, e fazer um corte bem aqui e colocar para enraizar no esfagno, como vocês viram eu puxando ela do esfagno, e eu posso colocar ela num copinho desse, lá do milkshake, com o esfagno, e ela vai se reproduzir. Então, de um corte até de manutenção, eu faço multiplicação. Posso presentear, posso aumentar minha coleção, posso popular outros lugares do meu jardim onírico. Chegando até aqui, quero te dizer uma coisa com toda a transparência. Esse foi o máximo que eu consegui entregar de conteúdo em uma única aula. Tudo que eu passei hoje foi pensado com carinho para que você saísse daqui com ferramentas práticas para transformar o seu espaço. Eu realmente acredito que se você aplicar o que aprendeu aqui, já pode viver uma grande mudança e você pode criar o seu próprio jardim onírico. Agora, se você sentiu que quer dar um passo além nessa jornada, se não quer só um mapa, mas também um guia ao seu lado, se quer ter a segurança de construir o seu jardim dos sonhos com acompanhamento, orientação, estratégia, com mais detalhes e tendo todo o meu conhecimento à sua disposição, eu tenho um convite mais que especial para te fazer. Eu juntei os meus mais de 25 anos de experiência, meus anos de canal no YouTube, Instagram e a possibilidade de ter um jardim dos sonhos em qualquer lugar e criei o método Jardim Onírico. Para quem quer transformar o sonho de ter um espaço vivo em uma realidade vibrante, sem precisar descobrir tudo sozinho. Deixa eu te contar como é essa jornada que eu preparei para quem decidir dar esse próximo passo comigo. O método Jardim Onírico é uma jornada completa onde cada etapa foi pensada para guiar você na construção de um espaço vivo, bonito e cheio de propósito. São 5 módulos e eu vou descrever cada um deles para você. O primeiro módulo, Raiz do Sonho, eu te ajudo a descobrir o que o Jardim Onírico realmente significa para você. Não é só escolher plantas bonitas, é entender como um verde pode transformar seu espaço e principalmente transformar você. Você vai plantar a sua primeira semente, investigar seu estilo pessoal e entender como o tempo e o cuidado moldam um verdadeiro jardim. No segundo módulo, entramos em espaço com alma.
Aqui você vai aprender a olhar o seu ambiente de forma estratégica, como a luz, o vento, o espaço disponível, enfim, o clima no geral. Vai descobrir que não importa o tamanho, importa como a gente entende e respeita o espaço que a gente tem. Até varandas pequenas, ventiladas, podem virar refúgios vivos se forem pensadas do jeito certo. E no terceiro módulo, planta certa, energia certa, vamos mergulhar no universo das plantas. Como escolher espécies que realmente combinam com o seu espaço e com você. Vamos falar de botânica, comportamento natural das plantas, como observar a natureza para fazer escolhas conscientes e duradouras. Depois vem o módulo 4, mão na terra. Aqui é onde o seu jardim começa a ganhar forma de verdade. Você vai aprender desde desenhar a composição do seu jardim, escolher vasos, níveis, preparar o substrato ideal, fazer regas conscientes, instalar irrigação automática, usar iluminação artificial e até multiplicar suas próprias plantas e adaptar aos cuidados ao seu tempo e rotina. Por fim, chegamos ao módulo 5, a colheita interior. Por que criar um jardim não é um evento isolado, é uma relação que se cultiva todos os dias. Vou te mostrar como manter o seu jardim bonito e saudável a longo prazo, com podas, adubações, tratamentos naturais contra pragas, como adaptar aos cuidados, às estações do ano, atrair vida para o seu jardim e, principalmente, como fazer o seu jardim e seu espaço verde um refúgio de presença, de pausa e de prazer. Ao final dessa jornada, você não vai ter apenas plantas bonitas no seu espaço, vai ter construído um lugar vivo, que respira com você, que evolui com você e que te ancora e te acolhe. Você vai ter criado algo que reflete quem você é. E o melhor, você não vai estar sozinho nesse caminho. Quem entrar agora vai fazer parte da comunidade Jardim Onírico, exclusiva no WhatsApp, com pessoas que estão vivendo a mesma transformação, passando pelas mesmas etapas e com o mesmo desejo de construir um espaço com alma. Mais do que isso, nessa comunidade você terá um canal de comunicação direto comigo. Eu vou estar lá, pessoalmente, para tirar dúvidas, guiar de perto e caminhar junto, principalmente com essa primeira turma. É uma oportunidade real de ser acompanhado por alguém que já percorreu esse caminho e de compartilhar a jornada com outras pessoas que também decidiram florescer. E talvez agora você esteja se perguntando, mas será que esse método é para mim? A resposta é óbvia. Se você ama plantas, sim. Não importa se você nunca plantou nada, ou se você já tem um jardim e sente que agora é a hora de aprofundar, expandir ou transformar. Porque o jardim onírico é sobre evolução. E todo jardim sempre pode florescer mais. Agora pode estar passando pela sua cabeça. Tá bom, Alan, mas como eu vou ter acesso a tudo isso? O método Jardim Onírico é 100% online. Assim que a sua inscrição foi confirmada, você já recebe o acesso à plataforma segura e simples, onde todo o material vai ser liberado aos poucos, seguindo uma agenda especial que eu preparei para essa turma. Isso porque estamos no que eu chamo de primeira fase de cultivo, um lançamento semente, pensando para quem quer plantar junto comigo desde o começo. Ao longo dos próximos dias, as aulas serão liberadas passo a passo, no ritmo certo para que você possa absorver, praticar e evoluir de verdade, sem se sobrecarregar de informação de uma vez só. E o melhor, você terá um ano inteiro de acesso à plataforma para rever o conteúdo quantas vezes quiser, colocar em prática no seu tempo e construir o seu jardim dos sonhos com solidez. Essa também é a razão de estarmos oferecendo uma condição super especial e temporária para essa turma. Como é a primeira vez que esse conteúdo está sendo disponibilizado, e como eu quero acompanhar de perto quem vai plantar comigo desde o início, eu decidi fazer algo realmente fora do comum. Uma oferta imperdível, daquelas que talvez nunca mais se repitam, porque o objetivo aqui não é escalar, é cuidar. Se você já sentiu que esse caminho é para você, fica aqui comigo, vai valer a pena. E como se tudo isso não fosse suficiente, eu preparei 2 bônus exclusivos para essa primeira turma do Jardim Onírico. Coisas que talvez nunca mais se repitam assim. O primeiro bônus é uma oportunidade rara de convivência real além das aulas. É um espaço chamado
Aprendizados oníricos. Encontros mensais ao vivo, só com essa turma, onde eu vou compartilhar o que realmente acontece no dia a dia do meu jardim. Coisas que funcionaram, coisas que deram errado, testes, novidades, observações reais, tudo o que não cabe num conteúdo engessado, mas que faz parte da prática viva de cultivar um jardim e um espaço com alma. É um bônus para quem quer continuar junto, mesmo depois das aulas, para quem entende que o jardim ensina todo dia, que aprender junto é sempre mais leve, mais profundo e mais bonito. Agora, o segundo bônus, e talvez o mais especial de todos, é um presente para quem estiver verdadeiramente comprometido em dar o primeiro passo ainda hoje. Os 10 primeiros inscritos vão receber em casa uma muda da lindíssima e raríssima Colocasia Redemption. Uma planta de aparência quase mágica, escura, exuberante, hipnotizante, ela é considerada uma das mais desejadas entre os colecionadores. Só para você ter uma ideia, uma muda como essa gira em torno de R$ 600 hoje em dia. Ou seja, quem conseguir garantir esse bônus vai levar para casa algo muito especial em beleza, raridade e valor real. E se você estiver entre os 10 seguintes inscritos, ainda assim tem presente à altura. Você vai receber uma outra muda muito especial, escolhida pessoalmente por mim, entre espécies incríveis como Philodendron spiritussante, o Verrucosum, a Monstera Constellation, o Philodendron melanochrysum, que é maravilhoso também, e o Philodendron gloriosum. Todas raras, todas encantadoras. Vai ser minha forma de dar boas-vindas com verde nas mãos, já sentindo que esse novo ciclo começou. Mas atenção, são só 20 mudas no total e a seleção segue a ordem de inscrição. Se esse chamado já está florescendo aí dentro, esse é o momento de plantar. Agora que você já entendeu tudo o que vai receber nessa jornada, talvez esteja se perguntando o quanto custa um método como esse. E para responder com clareza, deixa eu te mostrar o que o mercado costuma cobrar por partes do que você vai encontrar aqui, reunidas em um só lugar. Por exemplo, um bom curso de paisagismo residencial, mesmo os mais teóricos, costuma ficar entre R$ 800 a R$ 1.200. Um curso de botânica aplicada ao cultivo consciente, voltada para o entendimento do comportamento das plantas, pode custar entre 600 e 900. Um curso sobre design de interiores gira em torno de R$ 1.000 ou até mais. Se você quiser aprender sobre multiplicação de plantas e fazer suas próprias mudas em casa, são mais R$ 400. Um bom curso de irrigação automatizada para pequenos espaços, R$ 500. Iluminação artificial para cultivo indoor, mais 300 ou até R$ 600. Um curso só sobre fertilização, adubação e substratos facilmente chega a R$ 300. Ou seja, se você fosse estudar tudo isso de forma separada, com diferentes professores, metodologias e linguagens, você gastaria tranquilamente mais de R$ 3.500. Mas o método Jardim Onírico não é um conjunto de técnicas soltas. É uma jornada completa, integrada, feita para guiar você da primeira semente até um espaço vivo, cheio de propósito e com um acompanhamento bem de pertinho. Por isso, o valor real que definimos como preço justo por essa experiência é de R$ 1.297. E como você viu, esse valor não foi tirado do nada. Ele representa o equilíbrio entre profundidade do conteúdo, o tempo que eu investi nessa construção por todos esses anos e o impacto que ele pode ter na sua vida. Mas eu também sei que a transformação de verdade só acontece quando tem gente caminhando junto. E o que mais quero com essa primeira turma é isso, ter mais pessoas florescendo comigo desde o início. Mas calma, eu te prometi uma oferta irresistível e agora é hora de cumprir. Exclusivamente para essa primeira turma, você pode entrar para o método Jardim Onírico por apenas R$ 12,92 ou R$ 897 à vista. Por esse valor, você leva o método Jardim Onírico completo, acesso por um ano, a comunidade exclusiva no WhatsApp, os encontros mensais dos aprendizados oníricos
E se você estiver entre os 20 primeiros inscritos, eu mesmo vou enviar uma muda rara até a sua casa. Os 10 primeiros ganham uma Colocasia Redemption, uma planta belíssima que hoje vale cerca de R$600. E os 10 seguintes recebem uma muda sortida, escolhida por mim entre espécies também muito especiais. Mas essa condição é exclusiva para quem quer dar o primeiro passo agora. Porque no jardim onírico, como na vida, quem planta antes, colhe primeiro. Eu realmente acredito no poder do jardim onírico, mas se em até 15 dias você sentir que esse método não é para você, é só me avisar por e-mail que devolvo 100% do valor, sem constrangimento e sem burocracia. Eu estou assumindo todo o risco por você. Esse não é só um método, é um espaço de transformação interior permanente. É para quem sente que já passou da hora de fazer diferente. A hora é agora. O link de compra está aqui na tela e também no chat. Vem fazer parte dessa jornada de criação, de conexão e de vida. Hoje foi um encontro para plantar sementes dentro e fora da gente. Falamos sobre como começar um jardim mesmo antes de ter as plantas, sobre preparar o espaço, a terra e principalmente a intenção. Entendemos que jardinar vai muito além das escolhas de espécies. É criar vida, conexão e refúgio no mundo e dentro da nossa própria casa. Cada troca, cada reflexão que aconteceu aqui já é parte do primeiro jardim que estamos cultivando juntos. Quero agradecer de coração por essa presença tão viva e tão aberta, por confiar, por escutar e por permitir que novas possibilidades florescessem aqui hoje. Para quem quiser seguir nessa jornada comigo, nos vemos no nosso Jardim Onírico.